A graça e a paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estamos começando aí o primeiro trimestre de 2022, janeiro, fevereiro e março. Nós vamos estudar um tema tremendamente importante para a igreja. Nós vamos estudar sobre a supremacia da igreja. Vai ser 13 lições abençoadíssimas. E não perca não, nada de perder a bênção. Vai até o final assistindo essas 13 lições que vai ser bênção para a nossa vida. E hoje nós vamos estudar sobre a autoridade da palavra de Deus. Nós vamos estudar a autoridade da Bíblia, tá? Hoje na nossa primeira lição. E durante todo o trimestre nós vamos estudar sobre temas importantes relacionados a palavra de Deus. Com certeza nós vamos ser muito abençoados nesse trimestre. E também eu aproveito aí para te dar um alô aí, né? Você que está me dando aí a honra da tua presença, se inscreve aí no nosso canal do lado direito aí, tá a palavra inscrever. É só tu dar um toquinho aí com o dedinho aí e você vai estar inscrito. A palavra inscrever vai virar inscrito, tá bom? Aí tu tá me ajudando a continuar divulgando a palavra de Deus, que é a nossa finalidade, divulgar a palavra de Deus, tá? Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, compartilha aí com seus grupos, seus amigos, tá? Dá um toquinho no sininho para receber aí avisos de novos vídeos que a gente coloca, tá bom? Ajuda a gente aí, dá essa força que nós queremos continuar divulgando a palavra. E também eu quero aproveitar aqui e apresentar os meus livros, né? Eu tenho aqui meu livro O Cristão, a Igreja e o Mundo, tá? Um livro muito bom, com certeza você vai gostar muito. Temos aqui outro livro da minha autoria, Subindo os Degraus da Fé. Aqui tu vai aprender tudo que é necessário para a tua fé crescer, certo? Muito importante esse livro, Subindo os Degraus da Fé. O terceiro livro aqui que eu vou apresentar, também aqui da minha autoria, Penetrando nas Profundezas do Espírito. Com certeza é bênção, tá? E também, aqui o quarto livro, Batalha Espiritual. O crente pode até brincar de crente, mas o diabo não brinca de diabo. Então você, eu e todos nós que somos cristãos, estamos enfrentando uma batalha espiritual. Então, com certeza esses livros vai ser bênção para a sua vida. Como você adquire? Bem, eu vou deixar aqui na descrição o meu Zap, tá? Aí você pode adquirir ele depositando na minha conta ou pelo Pix, tá? Mas eu vou deixar na descrição aí o Pix e também vou deixar o meu Zap, tá bom? Para você depois se comunicar comigo se desejar alguma informação. Mas se você adquirir esses livros aí, você vai estar sendo bem servido, porque esses livros são bênção de Deus, ok? Bem, agora nós vamos aqui para a nossa lição. A lição número 1. Autoridade da Bíblia. Então, a verdade prática, ela diz, né? A Bíblia Sagrada é a autoridade final, né? Para a nossa regra de fé e prática. Então, a Bíblia, ela finaliza. Ela não tem substituto. A Bíblia não pode ser substituída. Eu apresentei aqui esses livros, né? Mas eles são resultado da palavra de Deus. Nenhum livro pode substituir a Bíblia. Às vezes, alguns livros esclarecem a gente entender a palavra, né? Escrito por pessoas sábias. Mas, o que acontece? Nenhum livro pode substituir a palavra de Deus. Nenhum líder pode substituir a palavra de Deus. Nenhuma denominação, nenhuma norma está acima. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, certo? Não tem outro. Então, é preciso. A nossa leitura está em Salmo 119, versículos de 1 a 8. Bem, a gente precisa saber o seguinte: quem lê a Bíblia, né, precisa entender o grande desafio. Qual é? De ler e entender e praticar. Entendeu? Não basta somente, né, nós lermos a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia e entender que eu estou lendo a palavra de Deus escrita. Entendeu? Eu não estou lendo um livro comum.
eu não estou lendo um livro qualquer. Quando eu estou lendo a Bíblia, Deus está falando comigo. Agora tem que ter ouvido para ouvir. Quem tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Então a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que reconhecer que ela é suprema, entendeu? Ela tem a sua autoridade final. Por que que a Bíblia tem toda a autoridade? Porque ela é inspirada por Deus. Entendeu? A autoridade da Bíblia está baseada na inspiração divina. Tudo isso nós vamos estudar durante esse trimestre, vai ser benção, entendeu? Então, nós, quando lemos a Bíblia, temos que reconhecer a sua supremacia, certo? Sobre a nossa fé cristã, a sua autoridade, inspiração e inerrância, ou seja, a Bíblia não tem erros, certo? Nós vamos estudar tudo isso. Então, ela é aplicada na nossa vida, então nós temos que entender isso. Ler a Bíblia é importante, mas mais importante é você entender a palavra de Deus, é compreender, é saber que você está lendo algo que é a palavra de Deus. É você ler a Bíblia conhecendo a sua origem. Isso é que é importante, entendeu? Agora, nós vamos ver aqui a parte 1, mas antes, só mais uma ênfase. Por que a Bíblia é a autoridade máxima? Certo? Por quê? Porque ela está fundamentada em quem? Em Deus, que é o autor da Bíblia. Entendeu? Se a Bíblia não estivesse fundamentada em Deus, não sendo Deus seu autor, ela não teria autoridade nenhuma. Mas ela tem autoridade porque ela é fundamentada em Deus, ela tem o seu autor, que é Deus. Ok? Então, ela é a palavra de Deus escrita para nós. Então, ela sendo infalível, né? Não tem nenhum livro que possa estar superior à palavra de Deus. A igreja não tem nenhuma outra norma de fé a não ser a Bíblia, ok? Bem, então vamos aqui. Número 1, a origem da Bíblia e a revelação divina. Não se esqueça que nós estamos hoje na introdução, na primeira lição, ok? Então, a origem da Bíblia e a revelação divina. Vamos lá. Número 1, a origem da Bíblia. Então, segundo, né, Pedro enfatiza, né, que a Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia, ela é inspiração divina. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, foi que escreveram a Bíblia. Entendeu? Então, a Bíblia, ela tem a sua origem em Deus. Certo? Sendo isso corroborado lá onde? Lá em 2 Timóteo 3,16. Entendeu? A 2 Timóteo está bem explicadinho aqui, né? A gente pode até ler aqui, né? A gente tem de cor, mas é bom a gente ler ela conforme está escrito aqui. Quer ver? Atrasa um pouquinho, mas vale a pena, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra de Deus. Tá vendo? Então a Bíblia é para isso. É para que o homem de Deus seja perfeito, seja instruído, né? Tenha maturidade, tenha capacidade, porque ele recebe de algo inspirado, né? Então, a origem da Bíblia, ela é Deus. Então, a Bíblia foi escrita por homem, foi, entendeu? Porém, homens inspirados por Deus, entendeu? A Bíblia foi escrita por homens. Se Deus fosse escrever para anjo, ele ia escrever através dos anjos. Mas como Deus escreveu para homem, ele tem que usar homem, para a gente poder compreender. Mas é Deus falando, né? Falando para nós, certo? Mas sendo o quê? Que Deus, ele supervisionou toda a Bíblia, certo? Nós vamos ver que a Bíblia, hoje existindo, só pode ser um milagre. Porque do jeito que já tentaram destruí-la, né? E não conseguiram. Então, nós cremos, né, na Bíblia e sabemos, né, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é tudo aquilo que a gente precisa para ter um caráter cristão.
É tudo que a gente precisa. Então, primeiramente, a origem da Bíblia é Deus. Acabou. Né? 2, revelação geral. Vamos ver aqui. Isso significa o quê? Que Deus se fez te conhecer em todo lugar. Quer dizer, Deus é conhecido, não tem como fugir disso. Deus é conhecido através da história, Deus é conhecido através do universo, e Deus também é conhecido através da natureza humana, entendeu? Então Deus, na história, ele é soberano. Ah, mas tem acontecido tanta coisa ruim na história? Tem, com permissão dele. Mas Deus, ele controla a história. Então nada acontece fora da vontade de Deus. Tá entendendo? Deus tem controlado. Você lê a Bíblia, né? Você vai vendo que nada está pegando Deus de surpresa. Ah, meu Deus, não, Deus não pega, nada pega ele de surpresa. Tudo que está acontecendo, ele está sabendo e ele controla, vai dentro do limite dele. Apesar da a maldade humana estar se multiplicando, Deus não se deixa perder com isso não. Ele está no controle. E toda a maldade do homem ele vai dar conta no dia final, né? Então, a história, Deus é soberano na história. B, no universo também, Deus se faz conhecer através do universo, entendeu? Então, através das coisas criadas, nós conhecemos as coisas invisíveis, entendeu? Em Colossenses, Romanos, né? Eu vi aqui, Romanos, olha só o que diz Romano aqui, ó. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus se manifestou. Agora olha só, porque as suas coisas invisíveis, aquilo que a gente não vê, nem o próprio Deus, que ele também é invisível, porque todas as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a tua divindade, se entende claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquemos inexcusáveis. Então, tudo que nós temos que conhecer de Deus, nós conhecemos através do quê? Das coisas que são criadas. Quando você olha para o sol, olha para a estrela, olha para a lua, olha para esse universo, você sabe que isso, para existir, só pode ter um Criador. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, são inexcusáveis. A própria natureza deixa o homem sem desculpa, né? Fica os ateus dizendo que Deus não existe, né? A evolução, tanta coisa, o Big Bang, essas coisas que o homem inventa, mas devido à própria natureza que está aí na cara dele, esse sol nascendo todo dia, essa lua, as estrelas, o mar, né? Tudo isso é uma prova de que existe um Criador, e esse Criador é Deus. Está entendendo? Então, Deus se faz conhecido através da Bíblia, mas também se faz conhecido através da própria natureza e da história. E também, né? Ele também se faz conhecido através de nós. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele tem iniciativa própria. O homem não é igual aos animais, né? O homem, ele tem o livre-arbítrio, tem a capacidade de decisão. Ele pode decidir as coisas, ele pode decidir se vai fazer o bem ou o mal. Isso aí, Deus não leva ninguém a fazer maldade. Então o homem decide, por quê? Porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É assim. Então isso é uma prova da existência de Deus. O próprio homem, quando você olha para uma gestação, você olha para o nascimento de uma criança, para o seu crescimento, tu olha para os animais, tudo isso notifica o quê? Existe por trás disso um Criador. Certo? É isso que a gente tem que entender. Mas também existe a revelação especial. Qual é essa revelação especial? O Senhor Jesus Cristo. Entendeu? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo, que é Jesus, se manifestou em carne. Jesus é a própria revelação de Deus. Nada dessas revelações que nós falamos aqui, elas teriam valor se Jesus não viesse revelar o Pai na sua plenitude. Porque em Jesus habita toda a plenitude do Pai. O próprio Jesus, numa certa ocasião, ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Entendeu? Então Jesus é a revelação completa do Pai. Ele se humanizou, certo? Trazendo para nós a revelação do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer saber como é que Deus é?
nas suas atitudes, moralmente. É só você estudar, ler os evangelhos e ver como Jesus agia. Jesus agia da mesma forma que o Pai agiria. Entendeu? Então é muito importante isso. Então, as escrituras é que ensina tudo isso a gente. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer a Deus como Ele é. O mundo, as religiões, elas inventam muitas formas de Deus que não são verdadeiras. Por trás disso está o Satanás, entendeu? Enganando as pessoas, porque a Bíblia diz que ele é o Deus desse século. Ele é mentiroso, enganador, certo? Então a gente precisa entender isso. E as pessoas conhecem Deus de um modo errado, mas a Bíblia ensina quem é Deus verdadeiramente como Ele é. A Bíblia não acrescenta nem tira, ela mostra Deus real, a sua realidade, como Ele é, como Ele quer ser amado, como Ele quer ser adorado. A Bíblia mostra tudo isso. Então, quando você se decide estudar a Bíblia, você está se decidindo a conhecer a Deus. Entendeu? É isso que é importante. Então, examinar as Escrituras, conhecer Deus de maneira que Ele quer ser conhecido, é o que importa. Por isso que o diabo luta 24 horas por dia para impedir as pessoas de ler a Bíblia. Tem pessoas que têm várias Bíblias em casa, mas não lê nenhuma, não lê um versículo. Entendeu? É isso que é o problema. Então a gente precisa entender que a Bíblia é para ser lida, para você poder viver uma vida cristã do jeito que agrada a Deus. Leia a Bíblia e salve-se. Leia a Bíblia e você vai ser ensinado a como Deus quer ser obedecido, quem é Deus, como Ele quer ser amado, como Ele quer ser adorado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Número 2 aqui, vamos para a parte 2. Evidência da autenticidade da Bíblia, né? A Bíblia, ela é verdadeira, entendeu? Então, quando você entende a autenticidade da Bíblia, você está entendendo a sua veracidade. A Bíblia é verdadeira, ela não tem mentira. Tem alguns problemas de tradução, alguns problemas de capacidade para entender. Muitas vezes o homem critica a Bíblia porque ele não tem condições de entender a palavra de Deus. Muita coisa eu não entendia na palavra, não era defeito da Bíblia, era em mim. Mas depois que eu cresci em maturidade, espiritualidade, fui buscando, hoje eu entendo. Agora, entender a Bíblia toda, ninguém nunca vai entender. Sempre vai haver diversidade de interpretação. O ser humano é assim. A Bíblia diz lá, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, diz que 24, que a gente tem que entender que a Bíblia não é de particular interpretação. A gente respeita a opinião dos outros, agora não aceita heresia. Aquilo que está fora da palavra, a gente não aceita, mas as Escrituras, elas são verdadeiras, certo? E ela é também cheia da autoridade. Ela não é cheia da autoridade, ela é a autoridade, certo? Então, nós vamos ver aqui as evidências, certo? Dessa característica da Bíblia, que é a sua autenticidade, né? Ela é verdadeira. Nós vamos ver essas características. Primeiramente, entenda bem, a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita, certo? Ela tem aproximadamente 40 livros, aproximadamente, 40 livros. Ela tem também aproximadamente 40 escritores, porque a Epístola aos Hebreus ninguém tem certeza da pessoa que escreveu, então pode ser 39, pode ser 40. Então ela tem aproximadamente 40 escritores. Cada um tinha um intelecto diferente, certo? São cerca de 40 escritores diferentes, de diferentes classes sociais, entendeu? Também, veja bem, tinha um Salomão, que foi um dos homens mais sábios da terra, só perdeu para Jesus, ele escreveu a Bíblia, mas tinha outros como Amós, que era um boiadeiro, escreveu a Bíblia também, entendeu? Davi escreveu a Bíblia aonde? Muitas vezes no deserto, apacentando ovelha, outra vez fugindo de Saul,
outra vez no palácio, quando ele se tornou rei. E Salomão escreveu aonde? No seu palácio, numa boa, entendeu? Amós escreveu lá no pasto, Isaías escreveu tanto no palácio até o capítulo 6 de Isaías, como depois em outros lugares. Então a gente precisa entender que os escritores eram muito diferentes um do outro. Classe social, condições de social, né, condição mental. Não adianta, tinha um igual Salomão. Quem era igual Salomão? Ninguém. Vê Moisés, um estadista, né? Josué já era um guerreiro. Pedro, quem era Pedro? Um pescador. Quem era Paulo? Um teólogo. A diferença. Quem era Lucas? Um médico. Escreveu a Bíblia. Quem era Mateus? Um cobrador de imposto. Pedro, pescador. João. Entendeu? Então você vê que existiu uma diferença muito grande, certo? Em lugares, circunstância, certo? Condições sociais, tudo isso traz uma diferença muito grande. Mas a Bíblia não tem contradição. Por quê? Porque independente disso tudo, ocorreu um milagre. A Bíblia parece um livro só. Entendeu? Tu lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, parece que foi escrita por uma pessoa. E na verdade, foi porque Deus supervisionou de Gênesis a Apocalipse. Ele usou as pessoas, ele inspirou. Embora ele não tirou a individualidade de cada um, porque quem escreveu não virou robô. Quem escreveu a Bíblia, os escritores, né, eles mantiveram a sua consciência, sabiam que estavam escrevendo, mas só que eram inspirados por Deus. Não escreviam o que queriam, escreviam o que Deus queria, embora soubessem o que estavam escrevendo. Então Deus não tirou a individualidade de cada um. Você vê que cada livro tem um jeito diferente do outro. Por quê? Vai da individualidade do autor, do que escreveu. Porque, na verdade, o autor mesmo da Bíblia é Deus, que inspirou os escritores. Entendeu? Então, com certeza, essa unidade da Bíblia é um milagre. Por quê? Porque Deus é que está no controle. Certo? Outra coisa também que evidenciam, né, a autenticidade da Bíblia é a ação do Espírito Santo, né? Durante toda a Bíblia você vê o Espírito Santo agindo. A Bíblia diz mesmo, o Espírito Santo inspirava. É a inspiração do Espírito Santo. E é assunto final. Se não tem ação do Espírito Santo, não tem como ter a palavra de Deus. Nós vamos ver sempre que o autor da Bíblia é Deus, mas o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Certo? E o centro da Bíblia é quem? Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Se tirar Jesus da Bíblia, ela não presta. Por quê? Porque Jesus é o centro da Bíblia. Deus, quando inspirou a Bíblia, inspirou com sabedoria, convergendo tudo na pessoa de Jesus. Entendeu? Então, C, profecias de eventos futuros. Então, se você examinar a Bíblia com cuidado, você vai ver centenas de profecias que já se cumpriram. E muitas profecias estão se cumprindo. E as profecias continuarão se cumprindo até a volta de Jesus. Entendeu? Uma das profecias que levou 4.000 anos, né, para poder cumprir. Jesus, quando Adão e Eva pecaram, Deus falou que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Levou 4.000 anos, mas chegou o dia, né, em que a semente da mulher nasceu e pisou lá na cruz, na cabeça da serpente. Embora ferido no calcanhar, mas ele pisou na cabeça da serpente. Para mim, essa é uma das profecias mais importantes que se cumpriu. Fora o nascimento de Jesus, a sua crucificação, todo o derramamento do Espírito, são profecias que se cumpriram. As profecias estão se cumprindo hoje, no momento que são os sinais da volta de Jesus, certo? Então, isso são o quê? Evidências externas da autenticidade da Bíblia. Está escrito, vai cumprir. Não tem jeito. Agora o tempo é de Deus, certo? Bem, nós vamos agora para a parte 3. A parte 3 aqui. A mensagem
da Bíblia. Vamos ver aqui a supremacia da Bíblia. Sola Escritura é uma expressão latina que confirma que somente a Bíblia é a regra de fé infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Está entendendo? Agora, é preciso também, isso é importante, é só a Bíblia. Não tem para ninguém, não tem para nenhum livro, para nenhuma denominação, para nenhum dogma, para nenhum sistema, para nenhum governo. Nada substitui a palavra de Deus. Quer aprender a servir a Deus na beleza da sua santidade? Leia a Bíblia. Aprenda com a palavra. É ela que é a autoridade máxima na vida do crente. Se deixou a Bíblia de lado, você vai seguir quem? Né? Então, leia a Bíblia, que você vai entender o plano de Deus na sua vida. Então, a questão aqui não é só a Escritura. Tem que ser toda a Escritura. Que muita gente hoje, né, principalmente os pregadores liberais, os mestres, eles estão, né, entrando pelo caminho cessacionista, desprezando muita coisa da palavra de Deus e achando que isso foi no tempo de Jesus, com os dons espirituais, milagres e outras coisas mais. Então nós temos que entender que nós temos que aceitar toda a Bíblia. Certo? Isso é que é importante na nossa vida. Certo? Por quê? Porque ela é autoridade, é infalível e ela se cumpre. Não tem jeito, entendeu? Então, a Bíblia ela é suficiente, completa, tanto para a salvação, como para o conhecimento espiritual, para a comunhão tua com Deus, para a comunhão tua com o teu próximo. A Bíblia ensina tudo isso. A Bíblia ensina você a amar a Deus. A Bíblia ensina você a amar o próximo. A Bíblia ensina você a amar a si mesmo. Quer ver? A pessoa nem se ama, né? A Bíblia ensina você a ter comunhão com as pessoas. A Bíblia ensina tudo isso, entendeu? Então, é preciso, nada pode substituir a Bíblia. Cuidado, não deixe que nenhuma tradição venha substituir a Bíblia na tua vida. Porque muitas vezes a pessoa, por falta de conhecimento e ensinamentos equivocados, eles acabam substituindo a Bíblia pela tradição. Nunca faça isso. Entendeu? A Bíblia está acima da tradição. É assim que os saduceus, fariseus e doutores da lei enganaram muita gente, certo? Tirando eles da Bíblia e trazendo eles para a tradição. Porque o ser humano ele tem uma fascinação por tradição. E às vezes ele é mal ensinado e enganado, porque ele também não lê. Tem que se faça igual os crentes de Tessalonicenses, acho que eu não me lembro bem, né? De Bereia. Eles, quando Paulo pregou, eles foram lá averiguar, é isso mesmo? Tem que ver. Ah, mas era Paulo. Pois é, para ele não importa se é Paulo, é Pedro, é João. Não importa quem está ensinando. O que importa é que a autoridade é da Bíblia. E tem que ver que se o que está sendo ensinado está sendo corroborado pela palavra de Deus. Não seja bobo, não seja enganado, não. Vai conferir na Bíblia se os ensinamentos que tu tem recebido estão de acordo com ela. Ok? Bem, então, encerrando essa parte, nada pode substituir a palavra de Deus. Nenhuma tradição, nenhum líder, de forma alguma. Ok? Número 2 aqui. O poder da palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus, ela tem poder. Certo? Ela tem poder para salvar, para libertar, para tirar a pessoa das mãos de Satanás, entendeu? Tirar ele das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve e crê, ele é liberto, entendeu? Então a gente precisa compreender que, inclusive, a Bíblia diz que a Bíblia ela é como um fogo que consome a penha, a pedra, que destrói. A Bíblia usa esse simbolismo para mostrar o poder e o poder destruidor que a palavra tem contra o mal. Entendeu? A palavra tem poder. Quando a gente fala a palavra nossa, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. Mas se tu falar a palavra de Deus, vai acontecer. O que a Bíblia diz dela mesmo?
a palavra de Deus não voltará vazia. Deus falou, ó, toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai fazer o que me apraz. Quando Deus fala, ele fala com algum objetivo. Deus não é igual a gente que joga a conversa fora. Tudo que Deus fala, ele fala com objetivo. Entendeu? Então, já que ele fala com objetivo, ele fala com propósito, e esse propósito vai se cumprir. Ele falou, assim como a chuva cai e cumpre o propósito dela, e depois evapora e volta, mas ela não faz isso antes de cumprir o seu propósito. Assim é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus vazia. Então, quando tu usar a palavra, quando tu ensinar a palavra, pregar a palavra, não confia em você não. Confia em Deus, que não vai permitir que a tua palavra volte vazia. Ok? Bem, então, Jesus, ao ser tentado lá por Satanás, ele brigou com o diabo, criou confusão, nada, ele usou a palavra. Está escrito. Quando alguém ia interrogar Jesus, falar alguma coisa com ele, ele falava, como você lê nas Escrituras? Jesus sempre procurou trazer as pessoas para a Bíblia. Por isso que há uma luta satânica para que as pessoas não leiam a Bíblia, não leiam a palavra de Deus. Há uma luta terrível de Satanás com seus demônios para você não ler a palavra de Deus. Porque você não conhecendo, você pode ser enganado. Tanta coisa que tem solução na nossa vida e está na Bíblia, como fazer, mas se eu não leio, como é que eu vou fazer? Querido, sabe quem gosta da ignorância? É o diabo. O apóstolo Paulo escreveu um versículo assim que diz, eu não quero que sejais ignorantes. Então Deus, quando ele fala que nós temos que conhecer a verdade para ser liberto, ele está dizendo, meus filhos, eu não quero que vocês sejais ignorantes, eu não quero que vocês desconheçam a minha palavra. Eu quero que vocês conheçam. Mas o diabo não, ele quer manter as pessoas nas trevas. O diabo quer manter as pessoas na ignorância. Querido, leia a palavra. Esse livro aqui é uma bênção. Leia ele. Ele é que vai cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Tá bom? Então, parte final agora. Bem, o propósito da Bíblia. A nossa declaração de fé, né, da nossa Assembleia de Deus, ensina que a Bíblia é a mensagem clara vinda de Deus, cujo alvo principal é ser convencido pelo Espírito que nos leva à redenção em Jesus Cristo. Então, o principal objetivo é esse. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha a vida eterna. Então, o alvo principal de Deus é a nossa libertação. É a nossa redenção, é trazer o ser humano a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos ser redimidos, ser libertos, entendeu? Então a Bíblia, ela tem também os seus códigos morais, os seus códigos de ética, e uma coisa que não pode acontecer na Bíblia e nunca vai acontecer, embora as pessoas, alguns lutam para isso, a Bíblia ela não é relativizada. Certo? Hoje no mundo tudo é relativo, mas a Bíblia não. O que é pecado para você não é para mim. Não, a Bíblia não tem isso. Alguém perguntar a você, o que é pecado? O pecado para mim é o que a Bíblia diz que é pecado. Eu não tenho conceito de pecado. Quem tem conceito de pecado é a Bíblia. O que a Bíblia diz que é pecado, amém. Se a Bíblia diz que roubar é pecado, para mim é pecado. Se a Bíblia diz que mentir é pecado, que o mentiroso é pecado, tá caminhando para o caminho errado, mentira é pecado, é do diabo, para mim é. Eu não preciso de eu ter o meu conceito. O meu conceito é o que está na palavra. O que a Bíblia diz que é errado. O que a Bíblia diz que está certo, está certo. É isso que importa para nós, entendeu? Então, os conceitos da Bíblia não são relativos, pelo contrário, eles são absolutos. Tudo que está aqui é absoluto, acabou, é a palavra de Deus, entendeu? Então, toda a Bíblia, ela revela o quê? A vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Quer conhecer mesmo? Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, participa dos estudos, procura uma igreja, um pastor,
que ensinem mesmo a palavra, entendeu? O mundo já é cheio de conversa fiada, então na igreja tem que ser palavra. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar, nós vamos fazer tudo que é necessário, mas o principal é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então toda a Bíblia, ela revela a vontade de Deus para a humanidade. A igreja deve ser fiel ao compromisso de pregar a mensagem aos pecadores. Se você não está pregando a palavra, não está ensinando a palavra, você está deixando a desejar. Entendeu? Ah, mas eu tenho muita atividade. Então, a principal é essa: fazer conhecida a palavra de Deus. Eu estou aqui fazendo o quê? Fazendo conhecido a supremacia da Bíblia, porque o diabo hoje está querendo tirar a autoridade da Bíblia, mas não vai tirar nunca, porque essa Bíblia tem origem divina, tá bom? Então, encerrando, conclusão: as escrituras são de origem divina, para você guardar, tá? Só para concluir, as escrituras são de origem divina. Ela vem de Deus, escrita por homem, mas inspirado por Deus, certo? Deus se deu a conhecer através dela, ok? Todo o plano de bênção, de redenção está nela, certo? Deus é o autor, o Espírito Santo é o intérprete e o Jesus é o centro da Bíblia. Amém? Então, querido, Deus te abençoe. Semana que vem, nós estamos aí com a nossa segunda lição. Olha, participa de todas as 3. Ajuda aí, compartilha com seus amigos, com seus grupos. Nos ajuda aí a alavancar o canal e levar a palavra de Deus. E não se esqueça, hein? Dá um toquinho do lado direito aí. Aí, ó, do lado, tá escrito aí, inscrever. Toca aí e se inscreve, tá bom? Deus te abençoe e até a semana que vem. Um abraço.